Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que nos estão a ver ou ouvir. Sejam muito bem-vindos ao oitavo episódio do podcast Contra a Curva, o teu podcast de Fórmula 1 no Fair Play. Eu sou o Luís Moura e, como habitual, estou com o Diogo Soares para análise a mais um grande prémio de Fórmula 1, grande prémio de Miami, com uma vitória de Lando Norris, um segundo lugar de Max Verstappen e uma terceira colocação de Charles Leclerc, que foi um grande prémio com muita história, Diogo, mas já lá vamos. Primeiro, vamos, se calhar, à notícia da semana, ou melhor dizendo, à notícia menos desportiva da semana com maior impacto, a possível transferência ou a já confirmada saída de Andrew Newey da Red Bull e a possível ida para a Ferrari. Há alguns rumores fundamentados que apontam e que dizem que na semana passada o Newey teve reunido com o Federico Vasseur em Londres para conversarem sobre o que desconfio que tenha sido sobre a Ferrari. O que é que tu nos tens a dizer sobre isto? Pá, o que eu tenho a dizer é que eu acho que a notícia da saída do Newey da Red Bull acaba por ser um pouco ofuscada por ter sido anunciada no 1º de maio. Mas pronto, 1º de maio, como toda a gente sabe, o dia trágico da morte do Ayrton Senna. No entanto, lá está, é uma daquelas coisas que não há muita coisa a dizer. Das duas, uma, ou o Adrian Newey aproveita os 65 anos e os muitos mais de 30 anos na Fórmula 1 e pega na mulher e vai para uma reforma no sul da Europa a aproveitar o sol. Eu recomendo o Algarve para esses efeitos, se for essa a ideia. Se não, tem o derradeiro trabalho dele na Ferrari, e que derradeiro trabalho seria na maior construtora do mundo, e no qual eu espero que seja esse, já que sai da Red Bull. Espero que se mantenha na Fórmula 1. Para mim o Adrian Newey devia ser eterno. E pronto, se for para a Ferrari é uma excelente notícia para a Ferrari, é excelente notícia para os italianos que estão há quase 20 anos em sofrimento, e é uma excelente notícia principalmente para o Hamilton, porque se calhar vai com outras ideias para a Itália. Sim, é uma possibilidade de Newey para a Ferrari numa altura em que Hamilton também vai correr pela Ferrari já a partir da próxima temporada. Portanto, poderá ser uma época muito diferente e com uma grande mudança a querer separar positiva por parte da Ferrari. Só deixar aqui o ponto de que se esta ida se transformar, haverá um hiato temporal, ou algum espaço em que o Newey não poderá trabalhar diretamente pela Ferrari, o tal período de jardinagem, até se tornar a adaptar. Mas sim, eu concordo com o que disseste, Diogo. Um, Deverá ser uma das duas hipóteses. Houve também um rumor de que poderia estar a caminho da Aston Martin ou até da Mercedes, mas depois disso aponta-se a qualquer equipa, até da Williams. Não me parece que sejam possibilidades. Concordo contigo, acho que a acontecer a não reforma de um engenheiro que até agora tem trabalhado com a Red Bull, a não acontecer essa reforma será por uma ida de Newey para a Ferrari. Mas é essencialmente como tu disseste acerca disto, não há muito mais a dizer. Trata-se de uma saída confirmada e agora da especulação daquilo que poderá acontecer nas próximas semanas. Vamos para o Grande Prémio, que há muito a falar sobre a corrida em Miami. Muitíssimo. É a segunda vitória não Max Verstappen desta temporada. É a segunda vez que eu não vejo, que eu não vejo o Grande Prémio que coroou um piloto que não Max Verstappen. Foi com surpresa, Diogo, que tu viste esta vitória de Norris, ou achas que, por aquilo que foi o fim de semana, não digo a vitória, mas um resultado competitivo estava ao alcance dos homens da McLaren mais especificamente de Lando Norris? Surpreende-me, até porque foi um fim de semana de muitos altos e baixos para a McLaren, em que estiveram muito bem numa sessão, depois logo a seguir já falhavam no resultado e depois voltavam se calhar a rival e a pensar que podiam limpar. De relembrar que a McLaren trouxe evoluções
quase totais no carro de Lando Norris e trouxe metade das evoluções de Lando Norris para o carro de Piastri. E faltava esta confirmação de que as evoluções eram mesmo eficazes. E acho que as trouxeram no Grande Prémio de domingo. E é mesmo extraordinário. Porque a um determinado ponto eu fico a achar que, pronto, é história do costume, Max Verstappen vence. Entretanto, há aquele safety car e há um safety car que fica à frente de Max Verstappen, que era o segundo classificado. Não sei se foi. Isto é um erro da direção de prova, não sei se foi pela força do hábito de ter Max Verstappen em primeiro, mas o que é factual é que Norris estava em primeiro. Norris acaba por ser beneficiado porque passa de uma vantagem de cerca de 10, 11 segundos para 30 segundos de vantagem, que é muito mais que suficiente para trocar e sair em frente. E a partir daí, Max, que alegadamente estava com problemas, dado aquele toque no pino, na chicane. Mas eu muito sinceramente não acreditei que Norris vencesse a corrida até ele ter pelo menos 5 segundos e tal de vantagem. E como estava a comentar contigo há um bocado, Luís, pá, aquilo quando está bem nos 4 segundos, está a pensar, pá, o gajo vai queimar os pneus, vai acabar se calhar até atrás do Leclerc. O Leclerc, pronto, eu acho que mais à frente podemos falar do Leclerc, porque tem que ser. Sim, já vamos ao Ferrari e também à Red Bull. Mas é de facto algo mesmo extraordinário do Norris. Nós que já tínhamos sido muito. Já tinha sido aqui muito elogiado o Norris na China e hoje podemos elogiar mais vezes, muito mais, muito melhor. E se calhar eu posso dizer que quem constrói muito esta vitória do Norris é o Piastri. Porquê? Porque o Piastri é um piloto que veio pôr o Norris em sentido a nível de trabalho e é um osso duro de roer, e acho que o Norris está a roer esse osso de uma boa forma, está a construir, está-se a fazer mais piloto e se calhar vamos ter aqui um campeão do mundo para o futuro, que não melhor, já tínhamos essa ideia, mas cada vez mais se confirma que um dia Lando Norris será campeão do mundo. Sim, foi a primeira vitória do Lando num grande prémio de Fórmula 1. Já vem tarde, porque a verdade é que o piloto britânico já tinha merecido, ou já tinha feito por merecer essa sorte. Estou agora a lembrar-me daquele grande prémio em Sochi, que começa a chover torrencialmente a 2 voltas do final e ele não para. Depois tinha um acidente e nem sequer acaba dos lugares pontuáveis, penso eu. Portanto, sendo que no grande prémio anterior e assim Itália fica em segundo atrás do Ricciardo. Era isso que eu ia dizer, Daniel e Ricardo, depois das ordens expressas da McLaren para não lutarem. Foi a última vitória da McLaren num grande prémio. Na corrida principal já venceu com o Piastri no ano passado numa sprint, mas nesta contabilização falamos essencialmente das corridas principais. Foi a última, portanto é mais do que justo. É um grande trabalho de Lando Norris, muito competitivo muito competitivo ao longo da corrida, muito consistente. Ele partiu em quinto, não ao longo do fim de semana, porque como disseste foi feito altos e baixos para a McLaren e também para Lando Norris. Mas é inevitável tocar em 2 pontos que tu referiste bem, que é a questão do safety car e do incidente, ou do acidente, como quisermos, de Max Verstappen. Quando o domínio de uma marca, como é o caso da Red Bull, é tão grande, só quando algumas conjugações de fatores se conseguem conjugar é que é possível essa equipa não ganhar. Nós vimos isso na Austrália com a vitória de Sainz, depois do problema de fiabilidade da Red Bull. Tornámos a ver isto ontem, que foi com a questão do safety car, que tu falaste bem, para além do erro da direção de prova. Mesmo com os 11 segundos seria uma benesse para o Norris, porque muito provavelmente ele ia sair à frente, a paragem foi boa. Claro que é diferente de fazer uma paragem com 30 segundos de vantagem ou com 11, mas a partida sairia na mesma à frente do Max, e depois o incidente que deixou o Verstappen com o carro ineficaz e incapaz de pressionar o Norris.
Permite-me Portanto, só. diz. Desculpa interromper, mas permite-me só dizer. Este erro do Verstappen, porque aquele é um erro, é algo que é bastante incomum no Verstappen. E eu acho que isto deve-se ao facto do Verstappen este ano ter um carro tão, tão distante dos outros, que acaba por ser um piloto mais descontraído, e se calhar esta descontração poderá levá-lo a cometer mais erros no futuro e se calhar a custar-lhe mais vitórias, eventualmente, ou Sim, pódios, dada esta descontração de ter o melhor carro, o que poderia ser bom, mas se calhar o Verstappen pode-se ver numa situação algo prejudicial. sim, eu concordo contigo, é um erro muito pouco usual, não só em Max, mas num piloto que lidera grandes prémios, porque ele estava descontraído, estava a liderar com uma vantagem considerável a corrida e acaba por cometer esse erro. Se é por causa dessa distração, dessa desconcentração, muito provavelmente. Agora, eu acho que isto acaba por personificar e por ser o reflexo desta temporada da Red Bull. Se é absolutamente inequívoco de que a Red Bull está a dominar dentro de pista, também está a dominar fora de pista e depois da confusão com o Christian Horner, com o Helmut Marko, com já muitas intervenções de Jos Verstappen, o pai de Max Verstappen, com esta saída do Andrew Newman, que é o grande obreiro deste domínio aerodinâmico da Red Bull, e que nós sabemos a aerodinâmica na Fórmula 1 é uma boa aerodinâmica, meio caminho andado para a vitória. Todas estas complicações acabam por ser um bocadinho o carro número 1 a bater contra o pino no meio de uma chicane. É deitar abaixo um projeto. Obviamente, quando digo deitar abaixo, estou a exagerar, mas é pôr em causa um projeto que tinha tudo para ser dominador nos próximos anos e deixá-lo no mínimo inseguro para o futuro. E eu não podia de deixar fazer esta observação, mas quanto para fecharmos aqui as nossas considerações na luta pela vitória, ou pelo menos na corrida de Norris, é muito mérito. Esta vitória foi muito meritória por parte de Lando, porque, como eu disse, foi muito consistente ao longo da corrida, partiu em quinto, conseguiu aproveitar bem os momentos, e se é verdade que o safety car e que o incidente do Max o ajudaram, ele esteve lá para os aproveitar, mas em condições normais, se aquele Red Bull não tivesse danificado, mesmo depois do... Quer dizer, pelo menos estou a partir do pressuposto que estava danificado, porque o Max queixou-se disso, da incapacidade do carro em virar, portanto não estava a 100%, mas mesmo depois do safety car, mesmo depois do incidente, se o Verstappen tivesse o carro a 100%, muito dificilmente o Lando teria vencido a corrida, mas isto é obviamente nos domínios do SUS, e a verdade é que o Max não teve assim o carro porque não foi capaz de o levar até ao final, sem o danificar ainda que ligeiramente. Outra corrida que foi um bocado atribulada foi a de Piastri, que até começou bem, teve a rodar lá em cima, a questão do safety car não ajudou, a luta com Sainz, partiu a asa, foi ultrapassado num momento brilhante e fantástico do Hamilton, que aproveita a ultrapassagem de Pérez e vai atrás e deixou o Piastri para trás. Fez-me lembrar aquela também ultrapassagem de Hamilton em Silverstone na época passada ao Pérez e ao Leclerc. O Piastri, Diogo, teve uma corrida difícil de descrever, porque foram alguns erros. Acho que tu há bocado falavas dessa serenidade do Max por ter um carro muito competitivo. Eu acho que o Piastri sofreu o oposto, porque sabia que tinha um carro competitivo e porque via o seu colega de equipa em condições de poder vencer a corrida e quis a toda a força agarrar-se a também um bom resultado, e isso acabou por prejudicar. Não sei se concordas com a minha análise. Eu concordo mais porque o Piastri e tudo.
tu sabes, e acho que todos nós sabemos, que o Piastri também tem, é um daqueles talentos que aparece da Fórmula 1 que é algo raro. Eu não digo, não meto Piastri ao nível de Hamilton, de Verstappen, de Alonso quando apareceu na Fórmula 1, como é óbvio, que isso é algo que ainda terá de ser confirmado, mas o Piastri é de facto um piloto extraordinário e com um potencial ainda maior. E ele, ao ver-se com uma boa maquinaria e tão atrás de Norris, eu acho que ele a um certo ponto entra num desespero mental e isso acaba por se confirmar naquela ultrapassagem que ele faz ao Sainz, extremamente musculada e que extremamente agressiva, que ainda bem que não foi penalizado, que eu acho que não deve ser, que ele não devia ter sido penalizado, apesar de ter sido muito, muito agressiva. E ele aí já está num estado de desespero em que ele quer o melhor, só que isso está a trazer um peso com que ele não está a conseguir lidar. E não é só nesta corrida, eu acho que esta temporada tem sido uma temporada de mais baixos do que altos para o Piastri. Numa temporada que, que tem de ser de uma afirmação no desporto, no campeonato, como hipotético campeão do mundo, ainda não conseguiu confirmar essas expectativas, tanto que neste momento leva praticamente metade dos pontos de Norris. Um em quinto, outro em sexto, mas um vai com 80 e... não consigo precisar agora, mas vai com 84, 83 e Piastri tem 41, qualquer coisa assim. E a diferença começa a ser bastante grande. Tanto que Norris acaba de ganhar, já fez um pódio e o Piastri ainda não. Sim, ainda não conseguiu mas essa, propriamente. sim, a maior parte dessa diferença, ou pelo menos 25 pontos, estão na corrida de ontem. Nessa vitória do Norris e da não pontuação do Piastri. Eu concordo contigo. Eu acho que aqui o Piastri está a causar um bocadinho essa pressão de saber que é capaz, saber que tem um carro competitivo e de também saber que o Norris sabe que ele sabe disso. Portanto, por, por ter de lutar taco a taco com um colega de equipa, o que já não acontecia a Norris há algum tempo, ou pelo menos desde o Sainz da McLaren, porque depois o Ricardo não foi esse piloto, apesar de ter ganho uma corrida, como nós ainda há bocado falávamos, mas não foi esse piloto. O Norris era claramente número 1. Na época passada o Norris era igualmente número 1 numa fase inicial da temporada. Também dada a adaptação do Piastri, depois mais para o final da época o Piastri conseguiu equilibrar a situação e agora esta época parece que estamos a acontecer um bocadinho uma tendência oposta, que é o Piastri começou nivelado com o Lando, salvo erro até nas primeiras duas qualificações ficou à frente, nas primeiras corridas também, e agora está a deixar-se cair um bocadinho e o Norris está-se a cavalgar porque está a fazer boas corridas, está a ter bons resultados e tem uma vitória. E acho que, por exemplo, acho que o Grande Prémio em Imola agora, e partindo do suposto em que o Piastri acaba por ter as evoluções todas completas, uma vez deram um resultado com o Norris, claramente, aí pode ser se calhar, uma confirmação de uma má fase do Piastri se não conseguir só conseguir um bom resultado, ou se calhar uma viragem de página e se calhar começa um novo campeonato para o Piastri onde consegue andar a coçar os calcanhares aos Ferraris, por exemplo, que neste momento são o grande rival da McLaren. Da McLaren, sim, olha, ainda bem que falaste da Ferrari porque era o próximo passo. Eu posso começar por falar um bocadinho da corrida dos Ferrari, daquilo que vi quando vi a corrida indeferido. Quer dizer, é um bocado difícil
analisar, porque a mim, pelo menos, deixa-me a dúvida se estas últimas duas corridas, a da China e principalmente esta de Miami, se o resultado é consequência de uma supremacia da McLaren ou se é de mérito da Ferrari, porque a Ferrari acaba na mesma corrida em terceiro e em quarto, e na sprint o Leclerc fica em segundo. E portanto, acho que aqui não podemos dizer que foi um fim de semana mau para a Ferrari, porque acaba com pontos, com bons pontos, a consolidar, apesar de tudo, a sua posição na frente à frente da McLaren no Campeonato de Construtores, porque ou me engano muito, a Ferrari fez mais pontos que a McLaren neste fim de semana, apesar da McLaren ter vencido a corrida. Não, na sprint. Pelo menos em corrida acabam por fazer os mesmos pontos, porque Os mesmos pontos, mas depois o Sainz foi penalizado. Pois na sprint, exatamente. É isso. Na sprint fazem mais pontos, exatamente. Sim, mas ainda bem que falaste disso, porque o Sainz foi penalizado e eu sei que tu queres falar disso, já te vou dar a palavra sobre para analisar essa penalização, mas sim, o Sainz foi penalizado, então não estamos a falar de um terceiro e um quarto, estamos a falar de um terceiro e quinto lugar. E é como dizia, é difícil análise, porque a Ferrari continua conseguiu fazer pontos numa pista em que à partida para o fim de semana era minimamente claro que iriam ter algumas dificuldades. Portanto, acho que apesar de tudo conseguiram ter um bom fim de semana. O Leclerc especificamente teve bem na sprint, acaba em segundo. Na corrida principal faz um arranque mau, consegue na mesma recuperar, acaba em terceiro. Ainda bem que estava a falar de arranque, Diogo, porque eu esqueci-me de te dar a oportunidade e depois também de comentar o arranque do nosso amigo Sérgio Pérez, porque aquilo foi uma coisa. Quer dizer, não tanto o arranque, mas a travagem, não sei se ele enganou-se, não sei, se calhar aquilo continuava em frente, era reta, não sabia que tinha que se estava a correr em automático e o carro travava sozinho. Parece, eu não sei se tu viste as imagens de uma corrida que houve em Abu Dhabi e com carros controlados pela inteligência artificial. E aquilo foi qualquer coisa. Pá, quem não viu, que procure pelo Twitter, não falta vídeos desses, que aquilo foi qualquer coisa de desastre, de carros que viravam no meio das retas. Foi qualquer coisa. E de facto essa travagem pareceu um desses momentos de inteligência artificial nos carros. Porque é que ele ficou a milímetros de mandar o Verstappen para fora. Ele teve a milímetros de estragar a corrida aos dois Ferraris e ao Verstappen. E de estragar as poucas possibilidades que ele ainda tem de continuar na Red Bull. Eu digo-te assim, o Sérgio Pérez, até o Grande Prémio da Grã-Bretanha, tem 6 corridas. E ele tem 6 corridas para abrir uma porta que está entreaberta. E para firmar um contrato com a Red Bull para as próximas temporadas. Se ele batia no Verstappen, a porta fechava e ainda trancavam a porta, e se calhar ainda mudavam fechadura, que era para o Pérez não arranjar uma chave. Sim, mas essa questão até o Grande Prémio da Grã-Bretanha, eu acho que isso também acontece porque não há uma clara solução para a Red Bull. Há a questão de Sainz que pode tender para a Mercedes, por exemplo. Pode depender para a Mercedes. Portanto, se houvesse um claro piloto ou um jovem que estivesse a emergir dentro da Red Bull, o Pérez já não teria qualquer tipo de possibilidade de voltar para esse lugar, mas pronto, foi só aqui uma parte da análise da Ferrari, porque o arranque foi desastroso e a corrida foi mais do mesmo. Não há muito mais a comentar sobre as corridas do Pérez. Há aqui ainda expectativas. Sim. Quer dizer, eu não diria que eram... Eu acho que já não é aqui nas expectativas, porque eu acho que já ninguém tem uma expectativa que o Pérez vá estar próximo do Verstappen. Eu acho que já não dá para mais. supera as expectativas quando consegue fazer.
Portanto, há quem Sim, dê certo. expectativas, não sei. Há quem daquilo que tem que fazer enquanto piloto número 2 da Red Bull, mas voltando para a Ferrari, Diogo, ahm, achas que é um fim de semana bom para a Ferrari? É um fim de semana mau? Ou é um fim de semana em que consegue extrair tudo o que havia para extrair do, É do, assim, do carro e consegue fazer um bom resultado? se formos a ver em termos de pontuação, acabam por. E se as contas não me falham, atenção, isto é uma questão muito pertinente. Se as contas não me falham, a Ferrari leva 36 pontos no fim de semana e a McLaren leva 28. Por isso, apesar de tudo, a Ferrari sai a ganhar em relação à McLaren. E 8 pontos numa luta destas é algo substancial. Sim. No entanto, o Ferrari esteve em altos e baixos em sessões. Não é passar de altos e baixos de uma sessão para a outra. Não, na mesma sessão conseguiram ter altos e baixos. E isso foi demasiado evidente na corrida de domingo, na corrida de ontem. A partir do momento em que tu tens o Leclerc que faz um mau arranque e que nas primeiras voltas tem um ritmo bastante, eu não queria dizer deficitário, mas não, em relação aos outros, muito mais lento. Ao contrário do Sainz, que faz um bom arranque e tem um ritmo excelente no início da corrida, e depois parece que há do, uma inversão da história das coisas, e que passa a ser o Sainz com um mau ritmo e o Leclerc com um melhor ritmo. Ainda assim, eu esperava que o Leclerc conseguisse ir atrás do Verstappen quando o Verstappen estava com os problemas. Só que acabou por não ir e fica atrás, acaba a 2,3 segundos atrás do Verstappen, o que não é uma diferença enorme, mas não é perto o suficiente e nem sequer teve perto o suficiente a corrida toda para conseguir atacar o neerlandês. Ainda para mais depois daquele que foi o ritmo de Norris nessas mesmas condições. Portanto, ele não só não ganha para Verstappen, como perde para Norris. Isso é capaz de ser uma das maiores derrotas da Ferrari neste fim de semana. Mas essa questão, eu acho que é mesmo muito difícil de arranjar uma justificação, porque pode ter sido a temperatura, o momento em que se usou os pneus, ou pode ser, como eu dizia, uma pista que não beneficia tanto a Ferrari e se calhar daqui a 2 semanas em Itália a Ferrari já vai estar melhor. Eu acho que é mesmo por esperar para ver. Não parece que seja O, uma queda de performance da Ferrari, eu acho que é só uma pista que não os favorece tanto. sim, sim. E o Fred Vasseur disse. O Fred Vasseur disse, pode dizer que está certo, pode dizer que está errado. Mas disse que Imola é uma pista que favorece mais a Ferrari e também Malera é uma das corridas da casa. Se pelo menos a Ferrari não faz um carro a pensar em Monza e Imola, muito mal seria. Mas lá está, eu prefiro acreditar que tenha sido duas pistas que não favoreceram muito a Ferrari e já estou a contar com a China. Porque a Ferrari neste fim de semana acaba por ganhar em relação à McLaren, ou seja, tem uma vitória, mas tem uma derrota porque aquilo acaba por ferir um pouco o orgulho Claro. da malta em Maranello, porque a bem ou mal o maior rival da Ferrari, que é a McLaren, historicamente, acaba por ganhar. Sim, é isso. Isso que diz, e eu também já tive a oportunidade de dizer noutros episódios. Relembro-me que disse lá uma coisa do género depois no Grande Prémio da Austrália, que às vezes uh, o que menos importa são os pontos, porque quando se ganha, no final da época, lembramos das vitórias e de quem ganhou e não de quem fez mais pontos em determinado Grande Prémio, e parece-me claramente esse o caso. Analisámos a Red Bull, analisámos a Ferrari, a McLaren, falta-nos
a Mercedes nesta luta pelo topo. É um fim de semana em que fica difícil também fazer se calhar melhor. O Hamilton acaba em sexto, o Russell acaba em oitavo. Eu acho que é bom para o Hamilton. Está a recuperar um bocadinho mais a confiança, teve um bom fim de semana competitivo, e conseguiu ficar à frente do George Russell depois de alguns grandes prémios em que o Hamilton teve claramente abaixo daquilo que aqui sim são as expectativas para um 7 vezes campeão do mundo. Portanto, bem o Hamilton em conseguir um bom fim de semana, e o Russell acaba por ficar com as sobras, porque também era difícil fazer muito mais. Claro, quando se fica atrás do companheiro de equipa, a comparação é inevitável, e espera-se pelo menos que quem fica atrás consiga fazer o mesmo, mas neste caso o Russell não, a ficar num oitavo lugar, que se calhar no máximo dos máximos se poderia ser melhorado para um sétimo lugar, destornando o Yuki Tsunoda. Para além disso, acho que o package da Mercedes esta época é curto para fazer muito mais do que isso, é curto para estar regularmente na luta pelos pódios. É um conceito novamente falhado, ou uma adaptação de um conceito que está claramente provado que não é útil ou que não é eficaz para uma equipa que quer vencer. Claro que se calhar a Haas e a Alpine não se importavam de ter o package da Mercedes, mas para quem quer ganhar é claramente insuficiente. E é o que se pode esperar até o final da temporada. Ocasionalmente, dependendo da pista, em pistas em que for possível a Mercedes adaptar-se melhor, que é expectável que consigam estar um bocadinho à frente, mas na generalidade será por aí. Diogo, sobre a Mercedes, mais alguma coisa a dizer, ou acredito que em parte concordas com aquilo que disse? Sim, eu acho que a Mercedes teve um fim de semana, não sendo um fim de semana extremamente negativo, claro que é negativo porque esperamos sempre que a Mercedes tenha do melhor e apresente o melhor, mas para aquilo que tem sido a época não houve assim nada, nenhum pontos muito baixos. Aliás, eu até devo dizer que eu vi um Hamilton muito mais motivado este fim de semana do que em qualquer outro grande prémio esta temporada. Mas também podemos meter aí um ponto na equação, que é ele mostra-se muito motivado quando tinha um Red Bull à frente. E é assim. Eu disse uma coisa ao meu pai quando estávamos a ver a corrida, que foi: se o Leclerc estiver, ou melhor, se o Hamilton estivesse no lugar do Leclerc quando o Verstappen estava com problemas, o Hamilton ia atrás daquele segundo lugar como se a sua vida dependesse daquilo, como se não houvesse amanhã, com faca nos dentes, sangue nos olhos, porque lá está, foi aquele orgulho ferido em 2021, com toda a estrutura da Red Bull, não só com o Verstappen, mas com toda a estrutura do Red Bull, que acho que quando o Hamilton se vê em condições de poder ultrapassar um deles, vai com tudo. E isso acaba por ser positivo para o próprio Hamilton. Mas acho que a Mercedes, durante todo o fim de semana, faz um grande prémio daquilo que foi o melhor possível. Não fizeram nada de extraordinário, não fizeram nada de péssimo. Pegaram naquilo que foi possível. Se calhar o Russell podia ter ido atrás do Tsunoda, ficar em sétimo, e se calhar colecionar mais alguns pontos, mas ainda assim é um fim de semana positivo. Sim. Outro dos grandes destaques deste fim de semana foi a RB, onde a equipa de Yuki Tsunoda e de Daniel Ricciardo. O Ricciardo, de uma forma quase heroica, consegue acabar em quarto lugar na sprint e depois qualifica-se muito aquém das expectativas
para a corrida principal e acaba em 15º, se não me falha a memória, e o Tsunoda assim consegue pontos, consegue o tal 7º lugar que falávamos. Foi um fim de semana que acho que há muito esperado pelos homens da RB, pela Aaron Mikis, a oportunidade de realmente mostrar aquilo que nós fomos vendo nos testes de pré-temporada e que falamos aqui no podcast, que era um carro com uma capacidade, que tinha um carro com capacidade para estar bem em alguns circuitos, para estar bem em circuitos com este tipo de características, eficaz, um carro confortável de guiar, e isso confirmou-se nesta corrida, e é um ponto e um aspecto muito, muito, muito positivo para a RB Honda. E antes de passar a palavra, Diogo, para também falar sobre a corrida do Tsunoda e do Ricardo, acabo por juntar às surpresas do fim de semana o primeiro ponto da Alpine esta temporada. O décimo lugar de Esteban Ocon. Foi assim, termidinho, porque o Hülkenberg que vai para a Albi e vai para a Sauber na próxima temporada acabou um segundo, mais ou menos, mais coisa, menos Sim, coisa, sim, acabou ali sim. muito junto do Alpine, mas a verdade é que conseguiram, e aquilo em França, ontem o Sporting foi para o Marquês festejar o título de campeão nacional. Em França devem ter ido para o Arco do Triunfo celebrar o ponto de Alpine, porque foi ótimo, mas ao mesmo tempo eu não quero estar aqui a estar sempre a criticar a Alpine e não dar mérito aos pilotos e à equipa quando tem esse mérito, e ontem foi um caso disso. Mas para a Alpine um resultado positivo ser um ponto num grande prémio de Miami, ser um 10º lugar muito ameaçado por um AS, não é? É novamente o resumo e a caracterização daquilo que tem sido a temporada. Diogo, agora é a tua vez de dar a tua opinião acerca destas duas corridas, destas duas surpresas. Ou Deixa-me começar confirmações. pela RB, ou pela Vicaro. Ou seja, ainda temos esta dúvida de como dizer, mas quando chegarmos ao final da temporada já vamos ter certeza. Eu disse RB Honda porque no site da Sim, 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 Fórmula 1, sim. Exatamente. e RB. é mais fácil para mim, porque Sim. me engano menos. Não, mas o Ricardo tem o contexto de sprint do Ricardo é extraordinário. Faz um terceiro lugar, certo? Um terceiro lugar na qualificação Sim, do sprint. Faz um e acaba em terceiro quarto. lugar, acaba em quarto a fazer ali uma defesa heroica uma defesa heroica contra o Sainz. Não, E o Ricardo na qualificação também foi quarto. ok, Ele foi isso. quarto na qualificação para a sprint Certo, ele ultrapassou o Pérez na primeira curva. sim, Exato. depois o Pérez E consegue ele, retribuir a sim, manobra. exato. Ele depois consegue fazer ali uma defesa heroica para com o Sainz. E se calhar foi uma prestação que era mais necessária para o Ricardo que propriamente para a equipa, se bem que a equipa precisa sempre que se faça pontos. E o Ricardo leva 5 pontos da sprint, sendo que se calhar não seria esperado, se calhar, ou melhor, quando a equipa chegou a Miami não esperava pontuar na sprint, e acaba por tirar os melhores pontos possíveis na sprint. E podia ter sido um ponto de viragem se o Ricciardo confirmasse a prestação na qualificação que foi logo a seguir, e nomeadamente E que na foi corrida. danosa. Foi da nossa. Foi da nossa, que depois a juntar à penalização que já trazia da China foi partir do último lugar. Sim. E é um bocadinho aquilo que nós falávamos há bocado. O resultado que vai ficar neste fim de semana não vai ser o quarto lugar da sprint do Ricardo, vai ser os 6 pontos e o 7º lugar do Tsunoda, porque é a corrida principal que conta, efetivamente. Apesar da sprint também ser muito engraçada e muito divertida, mas é a corrida principal que conta. E
E é um bocadinho por aí essa lógica. Está analisado o Grande Prémio de Miami. Agora vamos para as nossas habituais, para a nossa habitual antevisão, para a Peraí, nossa deixa-me só. aposta. Diz isto, Posso só falar de Magnussen? claro. Sim, sim. Uma coisa rápida sobre Magnussen. O André Stella disse que de vez em quando os pilotos deviam tirar um fim de semana em casa ou num retiro. E eu espero que o Magnussen faça exatamente isso no próximo fim de semana antes de ir para Imola. Porque aquilo que o Magnussen faz, e ele admitiu que teve a fazer aquilo por jogo de equipa, que foi meio que foi uma imposição aquilo que aconteceu, mas há limites, e eu que sou um rapaz que gosta de lutas agressivas, gosto mesmo de quando os pilotos tocam-se e isso tudo, eu gosto dessas coisas engraçadas, mas ao ponto de numa curva nem sequer tentar fazer a curva, seguir reto. Opa, isso já não é ser agressivo, isso é jogar sujo, Sim, é ir contra o regulamento desportivo. Exato, e quando portanto ele leva 25 segundos de penalização no total da sprint, e por exemplo o Hamilton, que leva uma penalização por exceder o limite de velocidade, que é uma drive-thru que depois se traduziu em 20 segundos. Eu fico. É ridículo. Como é que um piloto que excede o limite de velocidade, que se calhar foi por 1 km, 2 km, que não pôs de maneira alguma em causa a segurança de ninguém, acaba por ser penalizado de uma forma tão gravosa quanto um piloto que tem aquele comportamento absolutamente permite uma expressão, mas homicida, quase. E depois na corrida também tem uma corrida terrível. Terrível. E eu nem falo do acidente com o Sargent, porque o acidente com o Sargent, ok, se bem que o Sargent podia ter dado mais espaço, da mesma forma que o Magnussen podia não ter posto ali o carro, por isso É um incidente de corrida, não é? Um incidente de corrida, e acho que essa penalização que o Sargent tem, do que o Magnussen tem, para mim é mal atribuída, porque é 50-50. Lá está, é a direção de prova a penalizar a consequência, não o ato em si. Mas já não é a primeira vez que o Magnussen faz coisas assim esta temporada, tão pouco na carreira, e nós temos perfeitamente aquele exemplo do Alonso em 2018, a dizer que nunca viu nada como Magnussen. Opa, é algo terrível para o desporto, e ainda consegue ser mais terrível as decisões da direção de prova, que mais uma vez consegue ter um fim de semana terrível. E se houvesse uma luta pelo campeonato acerrada como em 2021, eu temo que, existindo isso, poderia haver aqui uma influência direta no resultado do campeonato, dadas estas inconsistências e estas más decisões que perdemos todos. Perde o campeonato, mas os faz perder ainda mais. Esperemos que isso não aconteça no próximo Grande Prémio. Já perdi a esperança disso. É para ser corrido dia 17 a dia 19 de maio, é no Emília-Romagna, é o Grande Prémio de Imola. Diogo, vamos às habituais apostas. Posso começar eu? Podes começar. Enquanto tu pensas. Porque eu preparei isto antes de vir, porque acho que para a qualificação, em primeiro vamos à qualificação, o Leclerc vai conseguir fazer a pole. O Verstappen fica em segundo e o Norris em terceiro. Para a qualificação, atenção, a qualificação não é a corrida principal. A corrida principal e única corrida do fim de semana, porque vamos correr um fim de semana regular, digamos assim, como estamos habituados exatamente como estamos habituados depois de duas provas seguidas com sprint que atrapalham os horários e a vida de quem está habituado a acompanhar a Fórmula 1. Diogo, para a qualificação. Curiosamente, eu concordo contigo.
Leclerc, Verstappen, Norris. Concordo. Quando E estavas depois- antes de dizer os nomes, eu já estava a apontar o Leclerc à pole position. E depois quase certeza que vamos concordar no resultado final. Que é a inversão ou a troca de posição entre o primeiro e o segundo classificado. Não é? O Verstappen ganha, o Leclerc fica em segundo e o Norris em terceiro. E eu aí já não ou não concordávamos. Aí já não Ok, concordávamos. Aí ok. eu Então a aponto. minha aposta para a Ou corrida melhor, é ou melhor, Verstappen em primeiro, Leclerc em segundo e Norris em ou terceiro. melhor, concordo contigo no vencedor. Portanto, meto Verstappen em primeiro. Mas meto Norris em segundo e Leclerc em terceiro. Eu acho que o Norris está numa fase. Está numa excelente fase que não vai terminar assim tão cedo. Atenção que um terceiro lugar é excelente. Mas diria que se calhar ainda vamos ter. Ainda por cima é a ronda europeia e o Norris dá-se muito bem como um típico piloto europeu. Dá-se muito bem em provas europeias. Então acho que ele vai manter esta boa fase. Sim, e vem aí, como tu isto é importante dar também a conhecer, vem a ronda europeia, vamos correr em Itália, Mónaco, Canadá. O Canadá já não é uma prova na Europa, mas é aqui uma exceção, porque depois voltamos para a Europa com Espanha, Hungria, também o Grande Prémio do Reino Unido, não necessariamente por esta ordem, mas vamos para uma fase em que o campeonato se começa a decidir, o que ainda não está decidido. Por hoje é tudo. Obrigado, Diogo, por mais uma vez teres estado comigo no Contracurva. Foi o 8º episódio. Obrigado a vocês que estiverem desse lado a acompanharem mais um episódio e voltamos depois do Grande Prémio da Emília-Romanha para analisar todas as incidências do Grande Prémio. Obrigado e até à próxima.